Bom, pessoal, vamos falar então aí, ó, de Jorge Amado, tá, gente? Um dos autores mais populares aí da literatura brasileira, né? Não é o mais unânime aí nas academias e tal, mas entre eu chamaria assim de público leitor médio, ele se encontra muito bem. E eu não falo público leitor médio com desdém, tá? Eu me colocaria, inclusive, nesse público leitor médio, porque tem algumas coisas, né, que muitos acadêmicos acham super interessante e eu não sou lá muito fã, às vezes não entendo essa demasiada experimentalismo no mundo da literatura, e eu sou um cara que acha interessante Jorge Amado, inclusive vocês vão ver que meus slides são bem robustos sobre Jorge Amado, embora reconheça certos limites técnicos e, inclusive, às vezes até temáticos dele, tá? Então vamos embora, pessoal. Deixa eu passar aqui. Aí o Jorge Amado novo, aí o Jorge Amado velho, o cara viveu bastante, ele morreu em 2001, né? Fazendo 19 anos a morte dele, certo? O primeiro dado que eu queria falar para vocês é que antes mesmo de começar o Romance de 30, né? Antes de começar essa onda do regionalismo, ele fez parte, né, da Academia dos Rebeldes, que era uma academia que tinha um projeto levemente parecido com Monteiro Lobato, né, e algum diálogo com Gilberto Freire. Por que o Monteiro Lobato? Porque o Lobato, né, se vocês lembrarem lá do Modernismo 22, ele foi um grande crítico daquela ideia hiperexperimentalista, de empréstimo, né, das vanguardas europeias e tal. E a Academia dos Rebeldes, ali de 1928, né, que vai dar origem um pouco a um lado assim do Romance de 30, também tinha um pouco de crítica àquele modernismo paulista, né, que se afastava, digamos assim, das brasilidades no sentido de cunho mais popular e tal. Né? Então eles vão dizer, ó, nós os rebeldes tínhamos um ponto de vista. Queríamos uma literatura nacional, mas com conteúdo capaz de universalizar. Tivemos a revista Meridiano, que só saiu um número, e onde está o nosso manifesto. Quer dizer, vivemos o espírito do modernismo, mas também tínhamos uma certa desconfiança desse movimento, aquela coisa de paulista, de língua inventada. Os modernistas não conheciam a linguagem popular. Né? Então, aquela coisa muito experimental, muito de inovação estética e tal, essa Academia dos Rebeldes ia um pouco contra. Né? Então, não é à toa que o Romance de 30, e aí eu vou falar a Academia dos Rebeldes como uma espécie de proposta de 30, né? Não é à toa, né, que eles vão abandonar aquele experimentalismo estético, mas, por exemplo, herdar, de certa forma, uma literatura mais preocupada com a realidade nacional, falando das classes mais populares. Então, tem algo de 22, né, essa coisa da mestiçagem de raças, do Brasil popular e tal, mas tem algo também de afastamento desse 22, né, o afastamento daquele experimentalismo estético, etc. Certo? Então a primeira fase, Jorge Amado, pessoal, País do Carnaval, Cacau, Seara Vermelho, Capitães da Areia, Jubiabá e tal, são marcados por duas características bem determinadas. Uma visão profundamente socialista, né? O Jorge Amado vai até os anos 50 dialogar abertamente com o socialismo stalinista nesse sentido, né? Então, antes do Stalin ser denunciado pelos seus crimes, Jorge Amado era muito fã do Stalin, foi até a União Soviética, inclusive, receber prêmio da mão dele. E um foco, aí essa é uma visão mais universal, que ele vai dizer ali, e um foco mais local, que é das zonas cacaueiras do sul da Bahia, onde o Jorge Amado cresceu. Então vejam que ele tem duas dimensões, uma dimensão mais nacional, que é falando da sua questão de Brasil, das zonas cacaueiras, e uma dimensão mais universal, que é a dimensão socialista como única forma, né, de acabar com as injustiças e implantar um Estado mais menos desigual, né, mais justo, de certa forma, na perspectiva dele. Né? Então, isso ele vai deixar claro na própria nota, né, do livro dele chamado Cacau. Né? Ele abre o livro dizendo: tentei contar nesse livro com um mínimo de literatura para o máximo de honestidade a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário? Né? Então aqui ele já deixa muito claro isso, né? Que a ideia dele não é uma inventividade estética, mas que é uma narrativa que fale sobre a realidade de um povo. Né? Então aí ele vai se afastar um pouco, por exemplo, da ideia dos modernistas paulistas, né? Macunaíma, por exemplo. Né? Macunaíma é uma tentativa de alegorização do Brasil, né? De sintetizar vários pontos da cultura brasileira. Aqui não, aqui ele vai tentar pegar um ponto específico da realidade brasileira para tentar compreender, analisar a partir desse personagem, a partir dessa realidade, como a gente pode entender a vida global, né, de exploração de classes, etc. Né? Então, o que seria o tal do romance proletário, né, gente? Romance proletário vai ser uma estrutura que o Jorge Amado vai
utilizar em quase toda a sua primeira fase, né? Quase todos os livros da primeira fase de Jorge Amado vão ter uma estrutura mais ou menos semelhante, que é o quê? No início do livro, os personagens pobres, né, de uma classe baixa, estão alienados, né, da exploração que eles sofrem, eles não sabem, né, que eles sofrem exploração, eles acham que aquilo é natural na vida, tem que ter um patrão e tem que ter um empregado. Lá pelas tantas, eles vão se conscientizando da opressão que eles sofrem, alguma coisa desengatilha ali, né? E eles vão percebendo que aquilo que eles sofrem não deveria acontecer, né? Que até pode se dar um mundo de serviços e tal, mas aquela forma de exploração do trabalho para o lucro de alguns, né? É demasiada e faz parte de um sistema vicioso, que é o sistema capitalista. E no final, eles vão partir para uma ação social. Eles vão fazer uma greve, eles vão, enfim, vai ter alguma reivindicação, né, social que a gente pode, por exemplo, ilustrar com o próprio Capitães da Areia, que acho não, né? É o livro mais famoso, essa primeira fase dele, né? No caso, Pedro Bala, no final, né, vai partir para uma ação social, vai ser um líder sindicalista, vai reger várias greves, vai ser preso, etc. Né? Então a gente costuma dizer que isso é um pouco de romantismo revolucionário, né? Por que um romantismo revolucionário? Porque é meio esquemático, né? É meio idealizado, né? É meio maniqueísta, né? Mostra sempre um lado mais ou menos linear da revolução, né? Então é uma lógica super comunista, né? Mas um comunismo antipsicológico, de certa forma, que não olha muito, né, os funcionamentos psíquicos enfim, dos indivíduos, dos sujeitos envolvidos na revolução. Então, na obra de Jorge Amado, há sempre o rico, o burguês e o coronel, ele sempre é do mal, ele sempre é o sujeito explorador, né, desumano, etc. E há os marginais, os trabalhadores, os meninos de rua, as prostitutas, os malandros, os jogadores e tal, que são sempre essa classe popular, né, que está sendo explorada pela classe mais elitista. Né? Então a gente diz que é um romantismo, né, porque não é bem assim, né? A gente sabe que, que dentro da sim, tu pode entender a lógica como no capitalismo sempre há uma exploração e tal, mas não necessariamente, às vezes, o próprio patrão está consciente dessa exploração. Né? Isso está se dando muito agora com a crise, né, e do Covid e tal, né, de como existem empresários que têm, né, uma profunda humanidade para com seus funcionários, etc. E eu não estou dizendo que, que eles que eles fazem parte, né, de uma lógica do bem, né? Não, daqui a pouco eles, sendo do bem, estão inseridos numa lógica que é viciada para a exploração, né? Mas no Jorge Amado, a própria característica psicológica dos patrões, dos coronéis, é sempre do mal, é sempre desumano, né? Com raras exceções, né? Me lembra aqui na minha cabeça um dos Badarós, né, de um dos livros dele, que é mais ou menos legal, assim, mas de resto são todos muito do mal, assim, muito exploradores, etc. E o romantismo tendia para aquilo, né? O romantismo tinha essa tendência de heroificar e vilanizar, né? De o herói e vilão, né? Vamos lembrar da Escrava Isaura, né? O Leôncio era totalmente do mal, totalmente horrível, e o Álvaro era totalmente do bem, totalmente maravilhoso, né? Enfim, tá? As duas principais obras aí, Capitães da Areia e Terra Sem Fim, se eu tivesse que te dar uma dica aí para você que tá vendo, nessas duas obras que tem que dar uma olhadinha num resumo um pouco mais abrangente, né? Capitães da Areia, que foi filme há pouco tempo atrás. Não é um filme muito fidedigno, mas ainda assim tem o seu valor, vale a pena ver. E o que para mim é o melhor, Terra Sem Fim, né, que é um romance de cunho mais histórico, né, da formação de Ilhéus ali no sul da Bahia, a partir de guerras coronelísticas, né, de dois coronéis que estão querendo botar a mão em Sequeiro Grande, né, terra mais fértil da região, e quem dominar aquela região certamente vai dominar todo o poder político e econômico do cacau ali do sul da Bahia, né? E a gente vê muitas disputas políticas a partir disso. É muito interessante. No final vai ter guerra, vai ter tiro, vai ter mudança política, vai ter jornal, vai ter incêndio no cartório. É um romance que eu acho extraordinário. Tá? Eu fiz aí um quadro, né, com um resumo de outras obras. Quem quiser dar uma olhada aí, pode dar um print nessa tela aí, mas eu não vou falar muito. E aí eu fiz um quadro também meio que resumindo essa primeira fase, né? A generosidade humana associada às classes dos desvalidos, da classe subalterna, um conhecimento bastante empírico, né? Bastante experiente, né? De quem viveu aquilo, de quem observou aquilo das camadas populares. Um valor documental muito forte, né? O Jorge Amado tem uma capacidade, né, narrativa de explorar, assim, né, costumes, né, daquelas classes pobres baianas, né? Ele cria alguns tipos humanos muito interessantes, muito primitivos, que é o caso do Negro Damião, né? Que é o cara que tem que dar o tiro lá no Terras de Sem Fim.
Uma certa obscenidade saudável, né? Algumas cenas muito sensuais que vão ser apimentadas no segundo momento, na segunda fase. E a utilização de pausas líricas, né? E idealizadas no meio de capítulos épicos, né? Isso se dá em vários momentos. Capitães da Areia e Terra Sem Fim, a gente vê muito isso, né? Tá lá, pá, 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 tira daqui a pouco uma pausa, assim, uma coisa mais lírica e tal. Parece que é um tempo, assim, pro leitor. Enfim, botei alguns trechos aí, mas quero ir mais rápido aí, porque eu já tô com pouco tempo. A segunda fase do Jorge Amado é marcada pelo abandono, né, gente, do panfletarismo desmedido, né? O Jorge Amado acaba descobrindo, né, os crimes de Stalin, vai acabar se afastando daquele socialismo ortodoxo, digamos assim, vai largar um pouco o assunto de Cacau, da temática socialista. A classe popular continua sendo protagonizada, mas como aquela não que vai fazer uma revolução, né, mas aquela que sabe viver a vida, né, aquela que deveria ser de modelo ideal de uma vida bem vivida. Enfatizando o sexo, por exemplo, né? A libertação, né, dos tabus sexuais e tal. A gente vai ver muitas cenas bem apimentadas nessa segunda fase. E eu diria que a grande característica dessa segunda fase é uma descrição dos costumes da cultura afro-brasileira, né? Então, a gente vai ver muito, né, principalmente em Tenda dos Milagres, né? A questão da cultura, da culinária, da religião, dos afazeres cotidianos, né, da cultura afro-brasileira, aquela região meio do recôncavo baiano, assim, né, dos malandros, de Salvador, né, o samba, etc. Acho que essa é a grande tônica da segunda fase, né? Uma outra observação que eu botei é grandes personagens femininos, né? A gente tem a Gabriela, a Dona Flor, a Tieta, né? Vários personagens muito fortes aí, femininos, tá? Botei alguns resumos aí das principais obras dessa segunda fase, né? A Gabriela e Cravo Canela, né? Que se namora do Nassib, um sírio brasileiro que vai acabar tentando moldar ela para uma visão mais elitista, mas a Gabriela fica infeliz naquilo, acaba traindo ele, né? Ele consegue a separação dela, mas no final eles voltam. Ao mesmo tempo que a gente acompanha o Mundinho Falcão levando o capitalismo para o campo, isso é um tema muito importante do Romance de 30, né? A chegada da modernização do campo e os lados bons e ruins, né? Por que bons e ruins? Porque lá em Tieta do Agreste, por exemplo, a gente vai ver a chegada de uma empresa de dióxido, não sei o quê, que começa a ameaçar, né, com impactos ambientais. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Já falei em outro vídeo, né, que eu fui na foz do Rio São Francisco, a gente vê os impactos até hoje, né, das empresas que foram estabelecendo de uma forma muito brutal, né, nas margens, né, do campo ali e tal. E a gente vê várias consequências de sedimentação da água do mar entrando pelo rio, etc. Né? Os Velhos Marinheiros são duas novelas, mas eu queria destacar a primeira, né? A Morte de Quincas Berro d'Água. Se você está vendo esse vídeo, você pode assistir o filme da Morte de Quincas Berro d'Água, que é um retrato perfeito, né? De um cara que era todo certinho, todo burocrata e vira um malandro e tal. E aí tem duas mortes, né? Porque ele morre, mas depois, no meio do funeral dele, acham que ele se mexeu e levam ele pra festa de novo, né? E ao meu ver, o melhor, os dois melhores, que é Dona Flor e seus dois maridos, que é a mais engraçada, né? A Dona Flor, que tinha um caso com o Vadinho, que era um grande sacana, né? Um grande malandro e tal, que acaba vindo a falecer. Ela se casa com o Teodoro Madureira, né? Que é um cara muito mais certinho, tão certinho que ele marca dias para transar, né? Só quarta e sábado, quarta e domingo, não me lembro. E ela, insatisfeita sexualmente, acaba vendo o fantasma do Vadinho aparecendo nessa cama e começa a ter um caso com o fantasma do Vadinho, né? Então ela tem, de um lado, o Teodoro, que é um certinho, né? Que lhe dá certa estabilidade emocional, e do outro lado, o fantasma do Vadinho, relembrando bons tempos sexuais que ela tinha. E Tenda dos Milagres, que a gente vê o Pedro Arcanjo, né? Um escritor mulato, que entende, né, da cultura popular erudita e tal, e vai trabalhar muito, né, as questões de preconceito racial, as questões de preconceito religioso, inclusive, né, debatendo com próprios cientistas, assim, né, da área e tal. Então é um livro muito interessante também, né, vale a pena ser lido, tá? Eu botei aqui um trechinho de Dona Flor, mas eu quero acabar a aula antes que termine meu tempo. Só finalizando aí com um quadro de características dessa segunda fase, né? Então, fim do panfletarismo e da concepção de classe popular como propulsor de uma revolução proletária, né? O abandono daquele socialismo ortodoxo, um breviário da diversidade cultural e folclórica, né, que compõe a vida baiana, né, a cultura afro-brasileira, criação de protagonistas femininos, que nem eu falei antes, a luta contra valores burgueses pré-estabelecidos que geram preconceitos sociais e conservadorismo sexual, né? Então ainda a classe burguesa não é só exploratória, mas ela que cria preconceitos, né? Cria uma ideologização, né, de certos tabus da cultura, esforço pela liberação dos instintos, que gera uma certa pornografia leve, e uma visão mais humorística e irônica acerca da realidade brasileira. Fechou? Vai acabar.